Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius. Esse é o trabalho junto com o Fábio de otimização de cargas e espaço. Quer falar aqui, Fábio? É. Sim, Então, pode falar. Então, o objetivo do trabalho, no primeiro momento, era desenvolver um software para otimizar espaços dentro de um container. A gente mudou um pouco o escopo. A princípio, a gente tinha pensado em 3D, mas na primeira apresentação que a gente fez, a gente decidiu fazer alguns limites. Então, a gente fez aqui num espaço pensado quadrilátero e pré-determinado, né? Basicamente, a gente pensou em algumas visões 2D do container. Então, os objetivos específicos do projeto eram pesquisar alguns algoritmos de geometria espacial e otimização, definir um ambiente de desenvolvimento, pesquisar a implementação de regras e limitação dos algoritmos, pesquisar um software de visualização, isso foi mudado um pouco no escopo, na primeira apresentação, programar implementando esse algoritmo selecionado e realizar alguns testes práticos. A orientação é com o professor Alfen. a introdução eu vou resumir aqui rapidinho, que seria o problema do caso é quando vamos colocar vários objetos em um espaço muito grande e de diferentes tamanhos e pesos, ele fica um pouco mais complexo de você fazer esse trabalho. E isso acontece bastante no setor de logística, onde muitos containers são colocados com pallets e objetos diferentes e que têm seus limites de peso e fragilidade, sobrecarga, etc. Então é isso que o nosso software tenta resolver esse problema, tentar colocar de uma forma mais otimizada o, o alocamento desses objetos. As unidades curriculares envolvidas seriam geometria analítica, álgebra, programação, computação científica e estatística. Aqui foi o nosso cronograma. Não conseguimos seguir ele muito bem. Nesse cronograma, o que a gente mudou foi na mudança de escopo, né? A gente parou um pouquinho na mudança de algoritmo pro novo escopo. Então ficou um pouquinho maior ali. O desenvolvimento da programação e o algoritmo. Isso. E na lista de componentes, como o nosso caso é somente software, nós não precisamos comprar e utilizar nenhum componente, mas os programas e software utilizado foram principalmente o Replit, que é um site, e o GDB Online, que a gente utilizou mais. Aqui alguns trabalhos relacionados que a gente utilizou como ajuda, além de outros também que não está adicionado aqui ainda. Nesse escopo, então, no novo escopo, nessa figura que a gente tem no começo, tem a lista de cargas, o tratamento de prioridades, a distribuição otimizada e a visualização final. Então, o que mudou para o novo escopo é que a gente pensou no tratamento de prioridades, principalmente o peso, né, que foi uma ideia principalmente da professora Ana, e a distribuição otimizada no espaço, mas pensando num espaço mais reduzido, pensando ele num container de distância e altura. Isso. Principalmente. Então, primeiro, a gente tinha um software para desenvolver dentro de um espaço específico, ou seja, vai ser o nosso container. E nesse container ele possui as seguintes especificações: o peso que ele suporta e só as medidas dentro dele. Poderia colocar mais alguns outros, mas com o tempo que a gente teve aí alguns problemas e não conseguimos colocar todos os outros especificações de um container.
Dentro do container a gente vai colocar alguns produtos diferentes, ou seja, eles vão ter medidas e pesos diferentes, assim. E na simplificação da explicação e no código, a gente utilizou pallets para denominar todos os objetos ou produtos que vão dentro do container. Então, quando falamos pallet, pode ser vários outros produtos no lugar. E eles Isso. são sempre de formas quadriláteras também. Essa foi uma forma também de limitar o escopo, né? Para não pensar num objeto totalmente Muito cheio de esquinas complexo. e tudo mais. Isso. E uma variedade muito grande de tamanhos. Então a gente pensou em pallet para fazer esse limite. A gente colocou algumas regras para conseguir organizar os pallets dentro do container. A primeira é que o pallet deve ser inserido de forma ordenada, começando pela parte mais funda do container e mais baixa. Mais funda que eu queria dizer seria tipo a parte mais de trás do container. Como se imaginassem aqui no nosso exemplo, a abertura do container, onde está a seta, e a parte mais funda seria o final ali do container. A segunda é considerar que os pallets podem ter uma densidade diferente, ou seja, os pallets com densidade maior, eles não podem ficar em cima de densidade menor, que seria para evitar a danificação dos pallets. A terceira regra seria poder rotacionar os pallets caso o pallet não entrasse dentro do container. Caso um pallet ficar com uma ponta maior para fora do container, ele não iria inserir, iria rotacionar o container o pallet em 90 graus e tentar inserir novamente. E a quarta seria a sobrecarga do container, ou seja, um container ele tem um limite de carga que ele pode aguentar de peso. Então, a gente nunca vai conseguir colocar mais peso do que o container aguente. Nessa última regra, na implementação, acho que a gente teve um pequeno problema, mas de não otimizar isso, mas ele informa quando tem uma sobrecarga. Materiais e métodos, a gente utilizou a linguagem C++. Por conta disso, ficou um pouco difícil achar algum software, algum outro programa que ajudasse a nossa visualização dos pallets em 3D. Eu tinha visto que em Java dava para utilizar o programa SketchUp, que daí teria uma visualização em 3D melhor. Só que como a gente optou por C++, seguindo a orientação do professor Alfin também, para ficar mais fácil, a gente utilizou uma fórmula diferente de visualização. Utilizamos POO, Programação Orientada a Objeto, que a gente aprendeu em Programação 2. E a gente utilizou alguns métodos de algoritmos também, como o método guloso para ordenar e escolher em que ficasse a melhor escolha possível, decorrente no peso. E utilizamos também o algoritmo Shift Slide. Faltou uma parte aqui. O Shift Slide serve para alocar os pallets dentro de um determinado espaço, que seria o container. Então ele inseria um pallet e depois ele ia verificar se tem um pallet naquela posição. Eu vou explicar no desenvolvimento. E só um detalhe ali, Vinícius. Desculpa. Como a gente mudou o escopo, aí para visualização, até dá para fazer com o SketchUp, mas a gente precisaria de mais tempo, né? Então, no corte do escopo, a gente mudou essa visualização em 3D para uma visualização em console. Lê aqui, Fábio, para mim. Então, começando o desenvolvimento aqui do software, né, a gente criou duas classes. Então, primeiro a ser criada a classe pallet, e nela a gente incluiu alguns atributos, o ID, para identificação, width, para referente de valor de largura, height, para valor de altura, né? Então a gente limitou esses dois, né? Ao invés de fazer, o objetivo ainda é fazer em 3D, mas aqui para a disciplina de PI2 a gente pensou em 2 dimensões. A posição W, ela identifica o eixo no container, no W, e a H faz a mesma coisa para a posição H. E book ela usa
o valor do peso, né? Isso. O segundo a ser criado é o container. A gente usou o local que o pallet vai ser inserido, né? Ele serve para isso, e nele a gente incluiu alguns atributos, os limite para dimensão, né? Para as duas dimensões, e também para o máximo do peso, o maxbook. E para o peso máximo suportado, além desses, a gente adicionou alguns outros atributos, um referente à quantidade de pallets dentro dele, né? O outro para um vetor de carga, que ele faz o limite da quantidade de pallet dentro do container. Isso é setado. E uma lista de pallet para essa lista, a gente utilizou a biblioteca list para fazer uma forma de lista, né? Existem outras formas, mas a gente pensou nessa forma. Por conta do nosso tempo ali, a gente não conseguiu fazer uma própria lista, então a gente utilizou essa biblioteca. Depois de criar os atributos, a gente precisou criar os métodos de cada classe. Na classe pallet, a gente utilizou apenas 2 atributos, que seria o rotacionar e um outro para informar, aqui está como atributos, para informar os atributos do pallet que ele tem, que seria a altura, a largura e o peso e a sua identificação. Já no container, a gente teve mais métodos utilizados. A gente teve um método para inserir o pallet. Desculpa, vou começar aqui. Ele teve um método para mostrar o local, onde ele ia informar qual pallet pelo ID, qual pallet estava sendo alocado naquele local. Depois ele ia ter um insert pallet para a lista de pallets que está dentro do container. Ele vai somando dentro do vetor carga do pallet. A gente fez também um método de colisão para que um pallet não ficasse sobreposto ao outro. E também para saber se o container está sobrecarregado, a gente fez um método de soma-peso, que ele somaria o peso de todos os pallets dentro do container, e assim ele informaria se o container está com sobrecarga ou não. Nesse caso, a gente não conseguiu otimizar essa parte, então, caso o container estivesse sobrecarregado, a gente teria que tirar manualmente um pallet de dentro do container e calcular novamente. A gente fez também um get pallet, que ele serve para receber a posição de cada pallet dentro do container, e depois ele ia informar no mostra local. E por último, a gente utilizou o método stranding, que seria o método shifting slide. E nesse método, ele vai pegar a determinada posição de um pallet e comparar se já possui algum pallet dentro do container. Se não tiver nenhum pallet, ele vai inserir o pallet naquelas posições iniciais, que seria o ponto de origem do container. Caso tenha um pallet nesse já inserido, ele vai comparar se não está tendo colisão, ele vai começar a inserir do ponto 0 e vai comparar se não tem colisão. Caso tenha essa colisão, ele vai passar para o próximo ponto, até conseguir um espaço onde ele fica livre. Caso o pallet não caiba em nenhuma posição, ele vai rotacionar e vai fazer toda a comparação novamente. Ou seja, assim ele vai ter mais uma opção de alocar aquele pallet dentro do container. Aqui a gente tem alguns resultados na hora dos testes. Aqui primeiro a gente fez com uma inserção coordenada de carga, então a gente definia o tamanho do pallet e dizia em qual ponto que ele ia estar, se ele estaria no ponto 0 ou se ele estaria no último ponto, no 0,5, como aqui no exemplo, o pallet B está. Aqui seria o caso de uma colisão entre os pallets. Dá para ver que o pallet B está sobreposto no pallet A aqui, então só aparece o pallet A. Aqui, quando a gente implementou o pallet colisão com o shift slide, então ele foi inserindo vários pallets e sem ter nenhuma sobreposição. Aqui é uma gestão de colisão otimizada do espaço.
No caso é a evolução, né? Seria a evolução. Tivemos alguns problemas também, que os pallets, ele, na hora de colocar no shifting slide, se não me engano, ele estava passando para fora do container. Então a gente teve que fazer algumas modificações para ele poder ficar sempre dentro do container, não sair para nenhum local diferente dele. A gente também começou a implementar uma lista de informando quais pallets não estavam sendo inseridos. Já aqui embaixo, perceba que aqui o eixo do pallet, do container está aqui em cima, que seria a base do container. Então a gente inverteu para que ele ficasse uma visualização mais realista. Aqui mostra uma lista de pallets, ainda não muito otimizada, informando o pallet que não entrou e o seu peso total dentro do container. Nesse outro teste, aqui a gente já implementou uma lista ordenada, onde ele estava informando os pallets que estavam sendo inseridos, os pallets que tinham na lista inicial, o pallet que não foi possível ser inserido e a lista de pallets que estão inseridos de forma ordenada pelos pallets. Aqui a gente ainda fez um teste que ele ordenava pelo peso, então o pallet começou pelo peso mais leve, mas a gente estava nos testes ainda inicial desse peso. Então ele começou pelo B, depois o D, o C e o E, seguindo por conta do seu peso, do peso. Essa parte está no resultado, Vinícius. Esse aqui é o resultado final. Ah, tá, que não mas chegou. Está na página de resultados também. Ah, tá, então vou ali para resultado. E no resultado final a gente teve... esse aqui seria o teste final com cargas diferentes, então a gente colocou pallets entre princípio com as mesmas medidas e com pesos diferentes. Então ele ia ordenar pelo peso primeiro, e não pelo peso na verdade, sim pela densidade. A gente utilizou um cálculo para que ele utilizasse mais a densidade em primeiro lugar. Mas estaria pelo peso aqui nesse caso, como as medidas são iguais. Aqui a gente utilizou com medidas um pouco diferentes. São várias cargas, né? Com várias cargas e pesos. Em algumas cargas ela ultrapassa o tamanho e fica de fora. Deixa eu ver se tem algum aqui que ele rotacionou para mostrar. Não tem nenhum aqui que ele rotacionou, Fábio, você lembra ou não? Acho que nesse aqui primeiro, né? Não. Tô tentando achar aqui. Acho que dá para fazer também no console, né? Esse aqui foi o resultado, mas a gente ainda pode... eu tenho aqui aberto, se puder apresentar essa parte. Deixa eu ver se eu enxergo. Como é que estamos de tempo, professor? Podemos apresentar aqui um... Se for rapidinho, porque a gente já extrapolou aqui o tempo. Coloca no teu console a rotação e o peso. Deixa eu... desculpa. Eu acho que ali já aproveitando o tempo aí para fazer o comentário, ali naquela parte de resultados do site seria interessante ou descrever, fazer algum parágrafo antes de cada figura, escrevendo, né, o que vocês querem mostrar naquela figura, ou uma alternativa é gravar um vídeo gravando a tela, e aí com o microfone vocês vão explicando aí as conclusões, os resultados, né? E daí fica mais fácil, porque imagina que alguém que vai acessar o site, fica um pouco difícil de entender o que quer que seja visto em cada uma daquelas imagens. Entendi, professor. Talvez até a gente pode pegar essa gravação aqui e recortar, né? Se você explica, essa parte de vocês explicando aí. Eu não lembro como é que tinha feito da outra vez.
Ó, aqui, ó, nesse caso, o pallet está com 5 de largura e 2 de altura, o pallet A, identificação A. E o pallet B, ele está com 3 de largura e 4 de altura. Então, o pallet B, ele se manteve com 3 de largura e 4 de altura. Já o pallet A, ele passou para 2 de largura e 5 de altura. E aqui na hora da apresentação da lista dos pallets inseridos, ele troca aqui também, para informar que o pallet A ele deve ser colocado 5 como largura e 2 como altura.